Olá, chegamos à última aula do nosso módulo 7, do curso Fundamentos da Impressão 3D, que é a nossa aula 8, mas é uma aula muito especial, porque nós vamos falar sobre guia de design para manufatura aditiva. Em geral, as fabricantes das próprias impressoras 3D, elas disponibilizam os guias de design, principalmente por ter algumas restrições e características específicas para cada tecnologia e para cada equipamento. É comum também, além das próprias fabricantes disponibilizar esse material, esse guia de design, que birôs de manufatura aditiva, que prestam serviço de manufatura aditiva, disponibilizem estes guias para que possa justamente auxiliar o cliente na geração ali do modelo 3D para aquela peça que ele deseja imprimir, que ele deseja fabricar, para que não tenha problemas ao ser produzida aquela peça com determinada tecnologia. Eu vou deixar aqui um link para vocês clicarem, então vocês podem baixar essa aula e ao clicar nesse link vocês vão ser direcionados para o site da Materialize, que é um birô também, manufatura aditiva na Europa, em que ele apresenta um guia de design pensando em produção de peças via manufatura aditiva. Primeiro é importante lembrar que toda tecnologia de manufatura ela vai apresentar restrições. Restrições essas que devem ser consideradas durante o projeto da peça que você quer fabricar. Então não adianta nada você modelar sua peça sem saber qual o potencial, quais são as exigências que aquele processo de manufatura escolhido, seja um processo tradicional, seja um processo por manufatura aditiva, vai apresentar de restrições, vai permitir ou não que você realmente fabrique a sua peça na forma, no design que você apresentou. E aí, só para trazer um exemplo, quando a gente fala ali de manufatura através de um processo de injeção plástica, né, é necessário observar, por exemplo, qual a espessura da parede que você está colocando para aquela peça, para que você tenha uma uniformidade durante a etapa ali da contração da peça, né, após o processo de injeção. Evitar também que as peças fiquem deformadas por causa de uma espessura de parede da peça que não é adequada para aquele processo. Uma outra questão também é pensar no ângulo de saída da peça no molde. Então, se a gente não leva isso em consideração, depois da injeção, a peça não vai conseguir sair e aí você não vai conseguir finalizar o seu processo. Em relação a outras características do processo ali de injeção plástica, a gente inserir nervuras na peça para que possa aumentar a rigidez da peça em determinado local. Enfim, esse é só um exemplo de um processo de manufatura que de cara a gente já vê algumas restrições, então sim, a gente precisa entender qual manufatura nós vamos utilizar, quais são as restrições que aquele processo, que aquela tecnologia nos apresenta, para que a gente possa realmente projetar a nossa peça da melhor forma possível. Para a manufatura aditiva não é diferente, como eu comentei. Apesar da manufatura aditiva ser um processo produtivo que vai permitir a fabricação de peças com alta complexidade geométrica, como a gente vem falando em diversas aulas, isso é uma verdade. Só que a gente, claro, vai ter as limitações e restrições que são existentes, inerentes em vários dos processos de manufatura aditiva. Então a gente tem que ficar atento nisso, principalmente lá no início, lá no projeto da nossa peça, para que a gente possa realmente ter o nosso resultado esperado. Aqui eu trago um exemplo clássico de um processo de impressão 3D, manufatura aditiva usando tecnologia FDM, que é uma das tecnologias mais utilizadas, né? Principalmente para robista, para quem quer ter uma impressora 3D, o custo é muito acessível, como já falamos em outras aulas também. Então, peças com ângulos menores que 45 graus, elas têm que ter um suporte, senão ela vai falhar. E essa imagem ela deixa muito claro para a gente, né? Então, o filamento, ao não ter um suporte para ser usado como base, o filamento ele não vai conseguir realmente fazer a construção da peça da forma que a gente deseja, tá? E por isso que é importante a gente ter esse guia de design. Então,
eu sou um projetista, estou começando agora a pensar em produzir via manufatura aditiva, vou fazer aqui a modelagem da minha peça e faz uma modelagem sem considerar o suporte. Quando você vai colocar na impressora 3D, a peça não vai sair da forma desejada. Isso acontece também para furos, para outras características que as peças geralmente possuem, que vamos ver daqui a pouco. Então, por isso é importante ter o guia do design para que a gente possa entender todas essas restrições. É importante que antes de procurar o guia, não adianta ir na internet, no fornecedor e procurar o guia, a gente tenha que entender e definir realmente qual a tecnologia que vai utilizar, qual é o equipamento que vai ser utilizado para a fabricação, qual material que nós vamos utilizar também, porque todas essas questões aqui vão influenciar justamente nas restrições e limitações. Então, dependendo da tecnologia que você vai utilizar, é uma impressora 3D FDM, uma impressora 3D por sinterização seletiva laser, é uma impressora 3D que vai usar material polimérico, material metálico, material cerâmico, é da fabricante EOS, é da fabricante HP. Então, tudo isso vai influenciar no guia de design, nas restrições, nas limitações que vai ser apresentada para que você possa realmente projetar a sua peça. A escolha do processo mais adequado vai depender de fatores como o tamanho da peça, acabamento superficial necessário, resistência, qual a função da peça, qual o custo, entre outros. Então, para definir aqui qual a tecnologia, qual equipamento, qual material, a gente precisa avaliar esses fatores, tá? E aí, definindo esses pontos, a gente aí sim vai conseguir buscar o guia que vai nos ajudar no nosso projeto. Então, a gente já sabe quem é o fabricante, qual é o material que a gente vai usar, qual a tecnologia. E aí, justamente, esses guias, eles são produzidos pelos fabricantes de equipamentos, consultores também, apresentam alguns guias de design para auxiliar. A gente tem alguns livros, né, algumas bibliografias que também têm algumas informações. Alguns birôs de serviços de manufatura aditiva também apresentam, então o Hubs é um dos principais aí birôs, na verdade, uma das principais plataformas, né, que direcionam para a construção de peças por manufatura aditiva, que traz um material muito rico também em relação a esses guias de design, e pesquisadores também, então diversas bibliografias a gente consegue encontrar esse tipo de material. E aí, esses materiais, né, esses documentos, eles vão ali contribuir com o design, com o projetista, com o engenheiro, para indicar qual a melhor geometria, qual a melhor dimensão, qual a espessura de parede indicada, qual tipo de recurso pode ser utilizado durante, por exemplo, o seu processo ali da modelagem 3D. E os guias também, além dessas restrições e limitações, eles dão dicas, né? Eles apresentam algumas oportunidades de projeto, algumas liberdades que você pode ter para a criação, que muitas vezes a gente não conhece. Então, a gente nunca viu num curso técnico, no curso de graduação, no curso de especialização, e aí muitas vezes esses guias de design trazem essas informações que são muito ricas quando a gente vai fazer o projeto. Vou falar aqui um pouco sobre exemplos de guia de design. A gente vai apresentar algumas dicas e informações de projetos com base em diferentes tecnologias, com base em diferentes guias de design para manufatura aditiva. E é importante, novamente, né, reforçar que essas dicas, essas informações não são válidas para todas as tecnologias, não são válidas para todos os fabricantes, todas as impressoras 3D, não são válidas para todos os materiais, tá? Novamente, é importante você entender qual tecnologia, qual impressora você vai utilizar, qual material, para realmente você ter o guia de design adequado, as informações adequadas para o seu projeto. O handbook de impressão 3D da HP, né, da tecnologia Multijet Fusion, é um dos primeiros que a gente vai trazer aqui. Ele mostra, entre outras informações, alguns tipos de encaixe para componentes. Então, você está pensando em fazer uma peça que você tem dois componentes, você vai
fabricar de uma forma separada, como é que você vai fazer aquele encaixe, qual o melhor modelo, qual o modelo mais adequado, quais são as dimensões que você deve considerar. Então, esse modelo aqui, ele mostra uma alternativa de encaixe em formato L, como ele apresenta no handbook, como uma das opções, devido a algumas restrições geométricas de projetos que podem existir. Tá? Então, é importante a gente entender justamente esses guias, pois eles vão indicar para nós, né? Seja um tipo de encaixe, seja dimensão de furo, seja a dimensão das espessuras de parede, é possível fazer textura, não é? Como a gente consegue fazer essa configuração, qual a melhor orientação de peça, como a gente minimiza suporte, entre outras informações que são bem cruciais no nosso projeto. Na tecnologia FDM, a gente traz aqui a questão da deformação, o warping, né? Eles podem acontecer em paredes que tenham seções finas, que não tenham suportes. Então, a gente vê aqui uma peça com deformação e uma peça sem deformação, produzida com tecnologia FDM. Esse problema ele acontece também principalmente por causa da contração da peça durante o resfriamento. Então, é fundamental nesse caso aqui, o que é que poderia evitar esse problema, é a gente entender realmente a melhor relação entre a altura e a espessura de parede que deveria ser utilizada para que não acontecesse, que não pudesse acontecer esse tipo de problema. Outra característica de tecnologias FDM é em relação ao furo, né? Então é importante ver no guia qual é o diâmetro mais adequado para a gente pensar também na melhor posição de impressão. Então percebam que esse furo acaba sendo diferente desse furo daqui. O furo na horizontal ele acaba tendo, né, a face do furo composta de várias camadas. Então a gente tem a construção camada por camada e a face do furo ele vai ter ali várias camadas devido ao fatiamento da peça. Quando a gente pensa na posição do furo na vertical, o furo, em geral, ele vai acabar sendo menor. Não sei se vocês conseguem perceber aqui que o diâmetro desse furo daqui é um pouco menor do que o diâmetro desse furo interno. Por quê? Porque as camadas, ao serem formadas, elas vão comprimindo a camada inferior. E aí, essa compressão das camadas faz com que ali o furo internamente ele acabe sendo gerado com uma dimensão menor do que a do projeto. Outra questão em relação à anisotropia, que também já falamos em aulas anteriores, né? Nesse caso aqui a gente tem que avaliar realmente a direção de aplicação, a direção da construção da nossa peça para considerar a melhor posicionamento, como a gente vai colocar a nossa peça ali na impressora 3D, para que a gente tenha realmente as características que a gente deseja para a peça, pensando na sua aplicação. Então aqui, quando eu colocou essa peça para produzir, a direção, né, de fabricação dessa peça não foi mais adequada, porque ao aplicar uma força aqui, as camadas elas não estavam completamente aderidas, vamos dizer assim, pensando na tecnologia FDM, fez com que rompesse essa peça. Então, ou a gente tem que pensar num novo projeto dessa peça, ou pensar numa diferente forma dela ser impressa, uma diferente posição, ou até mesmo mudar a tecnologia, porque talvez essa tecnologia realmente não consiga atender o requisito desta peça. Para tecnologia fusão em leito de pó, então a Power Bed Fusion. Algumas das especificações que são apresentadas no guia de design lá da HP também, da Multijet Fusion, para furos, para fontes, se você quiser colocar fontes, entre outras informações. Então, diâmetro mínimo de furo, qual a dimensão da fonte que você tem que considerar para que realmente ela se torne visual, né? Que ela consiga ter uma visibilidade adequada, a distância mínima entre as paredes também que você deve considerar. Então ele traz essas informações para que a gente, na construção do nosso modelo 3D, a gente possa utilizar.
Ele traz também uma tabela, né, onde apresenta os valores, os tamanhos do furo, os diâmetros, né, mais adequados, o tamanho da fonte que você deve inserir para realmente ela ficar perceptível, visível, ficar clara, a espessura mínima de parede, entre outras informações que ele acaba trazendo nesse guia. Uma dica, né? Aí aqui já passa a ser uma dica, que é quando, por exemplo, você for fabricar usando tecnologia da fusão em leito de pó, uma fabricação de dutos estreitos, lembra que essa tecnologia a gente tem o material em pó, que ele vai sendo fundido, e aí ao final todo o material em pó que não foi fundido está ao redor da peça, e nesse caso aqui vai estar dentro desse duto. Então, é muito difícil fazer a limpeza, a retirada desse material interno, mesmo ele não estando fundido, porque na verdade ele fica bastante compactado. À medida que a gente vai inserindo camada por camada, ele fica muito compactado e é muito difícil, às vezes até impossível, você tirar todo o material interno. Então, quando a gente pensa em fabricar esses tipos de dutos, uma das dicas que são apresentadas no guia de design é a gente fazer o projeto, imprimir uma tira ou como se fosse uma corrente através do tubo. E aí, quando a gente puxar essa corrente aqui, ela vai conseguir retirar o material, o pó que está compactado aqui, por exemplo, dentro desse tubo, fazendo com que realmente nos ajude na limpeza dessa peça, fazendo com que a gente realmente tenha a retirada completa do pó internamente nesse duto, certo? Em relação a roscas, né, internas, por exemplo, ele também dá dica. Então, a ideia é realizar um pré-furo para que depois, ao final da fabricação, a gente venha com o macho e faça a finalização ali daquela rosca. E aí, para esses pré-furos, eles apresentam uma tabela mostrando qual é a dimensão desse pré-furo que deve ser executado, tá? Então, para isométrica, né, padronização ISO, ele apresenta aqui qual o diâmetro do furo, e para as outras padronizações também ele apresenta qual furo deve ser considerado e depois você fazer a rosca interna com o macho. Nível de tolerância dimensional, muito importante também, fundamental, principalmente quando a gente pensa na construção, né, de sistemas, de peças que tem a interseção ali entre componentes, então você vai ter uma necessidade de ter uma tolerância dimensional para que realmente as peças possam encaixar com interferência, sem interferência. Então você tem que ter essa informação de qual tolerância dimensional pode e deve ser utilizado. Então eles também acabam trazendo aqui os itens para que a gente possa considerar. Na tecnologia SLM, fusão a laser seletivo, né, ele traz, por exemplo, que ângulos menores que 45 graus precisam de suporte, algo muito semelhante ao FDM, que a gente viu alguns slides atrás. E para demonstrar isso, ele traz o modelo em CAD e os modelos fabricados aqui com cada um dos graus. Então, de 50, 45, 40, e a gente começa a perceber que a partir de 45 a gente já tem uma modificação aqui nessa superfície, né, que foi impressa, então dá para perceber uma queda de qualidade nessa superfície e, consequentemente, a gente vai vendo a deterioração dessa superfície aqui ao ser formada, até realmente ver que ela não consegue ser formada com ângulos menores de 45 graus sem a utilização de suporte. Para a mesma tecnologia, também é apresentado a relação entre altura e espessura de parede. Então, espessuras de parede menores que 1 milímetro tem que seguir uma relação entre altura e espessura, nesse caso aqui uma relação de 40 para 1, para que a gente realmente tenha uma construção de uma parede de acordo com as especificações. Então percebam que aqui a gente tem uma altura menor, mas a espessura é menor também, e a espessura já é muito diferente desse tipo de parede aqui, porque ela tem uma altura muito maior. Então, quanto maior a altura, a gente precisa aumentar a nossa espessura da peça para essa tecnologia.
E aí alguns lembretes finais antes de encerrarmos. Os guias, eles são importantes para que possam ali nos direcionar do que realmente a gente pode realizar, mas eles não vão conseguir, claro, abranger todas as possibilidades, sejam de formatos e de problemas que podem acontecer. Então a gente tem que levar em consideração que nem tudo vai estar abordado. Existe uma variedade de designs que podem ser executados, vários problemas podem acontecer, inclusive por influência de outras questões, como por exemplo, talvez o ambiente não está adequado à instalação daquela impressora, as condições de resfriamento da peça não estão adequadas, então existem outras questões, mas eles são guia, realmente nos auxiliam, nos direcionam inicialmente no que a gente consegue fazer. E é por isso que é muito importante a gente se manter atualizado com a tecnologia que está sendo utilizada, sempre acompanhando os fornecedores, consultores, especialistas, para que realmente possa buscar ali a melhor forma de realizar o projeto e a melhor forma de utilizar aquela tecnologia de impressão 3D de manufatura aditiva que foi escolhida. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula também. A ideia dessa aula, como já tinha comentado anteriormente, não era a gente abrir softwares, né? A ideia dessa aula e desse módulo exclusivo não era abrir os softwares, não era fazer modelagens, fazer avaliação CAI, fazer avaliação CAN, não. A ideia é ter uma visão geral, entender quais são os principais softwares, quais são as principais ferramentas, nesse caso aqui, entender o guia de design, para que antes de você abrir o software, na verdade, você tenha as informações necessárias e seja mais assertivo, mais direcionado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham gostado desse módulo. Encontro vocês no nosso próximo módulo.